Uma terra em que a fé, a devoção e as antigas lendas não estão se acabando, mas se renovando a cada geração. A cidade é Anicuns, município do interior de Goiás, com aproximadamente 20 mil habitantes e com a economia fortemente voltada para a agropecuária e para a agricultura. Chegamos quase na hora do almoço. O cheiro que permanece na rua é o feijão cozinhando e da carne fritando, vindo dos restaurantes da rua principal da cidade. A antiga delegacia, que muitas vezes já deteve brigões, agora é um prédio histórico. Do lado dessa obra de 1944, fica a nova delegacia. Na hora do almoço, ela fica fechada. As reuniões com os amigos no banco de praça, as prosas do seu José e do seu Joaquim, taxistas da cidade, tudo isso mostra o cotidiano da linda cidade de Anicuns, no coração de Goiás. A 78 quilômetros de Goiânia, a cidade de Anicuns comemorou no dia 7 de junho 102 anos de emancipação política. Fundada no século XVIII por Bartolomeu Bueno da Silva, servia de apoio aos bandeirantes que extraíam ouro do local. Com mais de 20 mil habitantes, Anicuns hoje tem uma renda a partir da pecuária e da usina de álcool que está na cidade. Causos, histórias, conversas entre amigos, tudo isso percorre a cidade de Anicuns. Não diferente disso, o Wellington Rocha nos apresenta a Pedra Dolmen, um túmulo da antiga civilização de 6 mil anos atrás. Como que é a história desta pedra aqui? Por volta de 1996, estávamos fazendo uma exposição de fotos dos atrativos naturais de Anicuns, no encontro em Paraúna, e de lá um senhor perguntava aonde ficava essa pedra. Eu informei que era Anicuns e passou um tempo, uns 2, 3 anos, chegou aí com a equipe da Discovery Channel e com um paleontólogo de Rio Grande do Sul, um outro europeu, e esse alemão que chamava Hans Budweger. Pela narrativa do paleontólogo, definitivamente isso aqui não é um atrativo natural. Isso aqui foi montado por uma civilização que andou na região há 6 mil anos. Portanto, é um dolmen do período megalítico, essa civilização que andou aqui há 6 mil anos. E essa pedra ela tem ligação com a tribo Anicuns que estava aqui na cidade? Não, essa civilização que andou aqui nessa região, que construiu esse dolmen, ela veio antes, bem antes dos Anicuns, que é 6 mil anos atrás. Eu estive pesquisando antes de vir aqui para falar com o senhor e nós podemos notar que as pessoas falam que foi túmulo, isso aqui foi usado como túmulo do pessoal realmente, é o túmulo dessa civilização que passou aqui, certo? Se via como túmulo. E, inclusive até a posição, segundo ele, era voltado para Cuxo, do Peru, e era uma teoria dele. Eu sou nascido e criado em Anicuns. Sou filho dessa terra daqui, né? É tanto que eu só saí daqui em 1943 para aprender as primeiras letras do ABC lá em Goiânia, né? Sim. Mas sempre aqui. Só nessa casa aqui onde nós estamos sentados, eu estou aqui já desde 45 eu sou dono disso aqui. Né? Dessa mesma morada que nós estamos aqui. Morada. Quando eu casei, eu já habitei aqui, né? Meus filhos aprenderam a andar nessa porta aqui. Eu nasci dia 26 de fevereiro de 1940. Sou filho de Achim de Castro Azeredo e Bernardina Bueno de Azeredo. Me criei aqui, estudei aqui, fiz um curso depois em São Paulo e Goiânia, mas toda a vida eu residi aqui em Anicuns. E como é que era a vida de criança aqui em Anicuns? Porque na época que o senhor nasceu, comparado aos dias de hoje, a gente não tinha as mesmas brincadeiras que tem hoje, né? Era uma vida assim de menino, porque os pais geralmente eram muito austeros, né? Uhum. Então tinha liberdade, mas não é a liberdade que tem os meninos de hoje. A famosa liberdade assistida, né? Assistida.
e qualquer coisa entrava na vara. Bom, a gente veio ainda somos, né, de uma família humilde, na época muito pobre, a gente enfrentou algumas dificuldades, mas graças a Deus não faltou nada, assim, dentro dos limites, né, das condições que meus pais trabalhavam, então não faltou alimento, não faltou, assim, o mais importante, não faltou amor, não faltou, né, a nossa união entre a família, entre os irmãos e pais. Eu não sou natural de Aricuns, não, mas eu vim para cá aos 5 anos. Aricuns era uma cidade que atraiu muito emprego nessa época, né? Meu pai veio por conta de uma usina de álcool, né, que é estabelecida aqui desde, acho que 78, 79, acho que uma coisa assim. E ele veio por conta dessa empresa, sabe? E aí, até hoje, então, Aricuns, eu me considero, então, um cidadão aricuense, né? Alguns dias atrás eu vim aqui para conversar com o senhor e o senhor me contou a história que o senhor foi um dos primeiros garis aqui de Aricuns. Eu sou o primeiro gari de Aricuns. Como é que foi essa história? Aqui não tinha carro de gasolina, não tinha carro nenhum. Nós transportávamos o lixo daqui lá para o velho embarcador, aí nós levávamos com carroça de boi. Carroça de boi. Carrocinha. Carroça de boi. Lá escanhotava, deixava o lixo lá e pegava de novo, né? Sim. Eu fui gari dessa data, né? Sim. Assim que eu vim de Goiânia, logo eu achei esse empreguinho aqui, porque Aricuns é uma cidade para casa, para emprego. Para os jovens, toda a vida foi. Não é agora não, toda a vida foi. Porque eu acho o seguinte, isso foi minha mãe que construiu. E eu acho ela bonita para mim. A casa? É a casa. Então, modificação, inclusive, eu poderia colocar, por exemplo, veneziano e tal, mas eu acho melhor desse jeito. Inclusive, ela não é estucada, sabe? Ela é toda a madeira dela, ela não tem sabe? Estucada, é só essa pedra. Né? Então, conserva relativamente, em vista ela está bem conservada, porque já faz mais ou menos uns 5 anos que eu pintei ela. Sim. Né? Agora queria fazer uma nova pintura, mas não deu tempo. Essa data que está ali, 1947, foi o ano que ela foi construída. Foi construída. Certo. 1947. Meu pai faleceu em 1945. Há 2 anos antes da casa ser. E minha mãe que construiu a casa. Minha mãe e meu avô construiu a casa. E o senhor mora aqui já desde quando o senhor nasceu? Desde quando eu nasci. Nunca saí desse pedaço. A gente ouve assim falar, né, da lenda do Boi de Ouro, que está assim, localizada ali embaixo, que o pessoal garimpava, que alguns conseguiam algumas pepitas e tal, mas assim, na verdade é assim, uma lenda mesmo, que ninguém sabe contar o certo, né? Certo, assim, como é que é. A lenda do Boi de Ouro é o seguinte, que tinha o pessoal estava garimpando, e aí passou uma folia. Não sei se era de reis ou uma folia. Passou. E aí eles pararam para poder, tinha aquela crença de beijar a bandeira. Aí pegou e falou para os camaradas lá, a bandeira, vamos beijar a bandeira e tal, e disse que tinha aparecido um boi de ouro. Aí ele pegou e falou, não, vai tirar o boi primeiro. Pegou no chifre do boi e para lançar, e aí estourou a água. E o pessoal veio tudo para cá para ver esse boi de ouro. Aí virou a corrida do ouro, né? Corrida do ouro. E de forma que esse ficava em cima do barranco e o pessoal lá embaixo tentando tirar o boi inteiro. Havia as máquinas, havia muita gente lá embaixo operando. Ocorre que quando o branco chegou e fez isso com os índios amaldiçoou o local e falou que alguma coisa horrível iria acontecer ali. De forma que, à medida que tentava tirar o boi de ouro lá de dentro e não conseguia, apareceu 2 velhinhos em cima, chamou o pessoal para subir, para rezar para São Francisco de Assis e para rezar para o Senhor do Bonfim, que aí Deus ia ajudar eles a tirar o ouro lá de baixo. Eles gritaram lá de baixo que com a ajuda de Deus, ou sem a ajuda de Deus, eles iam tirar esse boi de ouro lá de dentro e ia ficar muito rico, mesmo pagando para a coroa portuguesa. Dito isso, houve um estrondo, a terra tremeu e de imediato esbarrancou tudo, todo mundo estava em volta do barranco. Caiu. Todo mundo soterrado. Todo mundo soterrado e imediatamente encheu d'água.
a estátua de um boi. Estavam cortando ele naquela rampada que vem para cá. Sim. Cortando de machado. Cortando o boi de ouro de machado. Aí é onde é que está a lenda, né? E aí lá eles acharam... Aí falaram assim, dois penitentes passou lá no morro, pediram esmola. Aí tinha dois descansando, nós não temos para dar, nós é empregado, está trabalhando aí. Fala com o patrão lá embaixo, lá você arruma para dar água para nós. Eles desceram só assim no barranco assim. Oi, tem dois aqui pedindo um auxílio aqui para fazer uma festinha, uma novena. Eles deram risada e disseram assim, não, nós não vamos levantar daqui para dar atenção a ninguém não, porque nós estamos ricos, nós estamos cortando um boi de ouro com machado. Se vá para lá com essas penitências deles, né? A água moveu lá assim, no barranco, moveu e estourou. E aí estourou aquela água que está lá até hoje. Porque a água lá não seca, viu? Né? Não. E aí morreu lá e ficou o boi no barranco, como diz que está até hoje. Né? É interessante essa lenda, né? Que está muito ligada às origens, né, da cidade, né, de tudo como se deu. Só que assim, existe um pouco de mito e um pouco de história da realidade do povo, de como o nosso povo chegou aqui, que veio de fora, caminhando com carros de boi, essas coisas. Então foi se unindo essas duas realidades e se construindo a história do povo, né? Então, o que eu conheço dessa lenda é assim, o que assim que contam, né? É que tinha um pessoal, né, que estava extraindo ouro, né, naquela regiãozinha ali da saída para Americano do Brasil, a antiga saída do Americano do Brasil, Ariquemes sempre teve muito garimpo, e em determinado momento esse pessoal, eles escavando, eles encontram segundo a lenda, né, uma cabeça de um boi e de ouro. E assim que eles começam a mexer nessa cabeça, aí vem uma inundação, né, e esse pessoal parece que teria morrido todo mundo. Essa é a história que eu conheço, né? Mas assim, eu sei que depois também, eu sei pelo conta, né? Que muita gente já tentou achar essa tal pepita de ouro aí, mas eu não sei se realmente tem. São Francisco de Assis é o padroeiro de Anicuns. Sim. E como que é a devoção do pessoal aqui, dos moradores de Anicuns, do povo, com a paróquia? É algo muito bonito. Tem toda uma história de parceria, né, de São Francisco com os moradores. Então, desde os inícios, a construção da cidade e aí a história do povo, a chegada do povo. Então, o povo chegou aqui na cidade de carros de boi. Então, tem muito essa história do povo, ligado muito a essa história da pobreza de Anicuns. E aí foi se criando essa relação de intimidade, claro, com a própria história de Francisco de Assis, e aí se instituiu, né, ele como um padroeiro da cidade. Como é que é a história? Porque sempre atrás de um santo, que é o padroeiro da cidade, sempre existe uma longa história, como por exemplo a história do Divino Pai Eterno, que foi achado um medalhão nas águas. Como é que é a história daqui, de São Francisco de Assis? Aqui se deu a partir das missões, né? Que antes, por aqui a nossa diocese, ela se criou, se instituiu a partir da dimensão missionária, né? Então vinham padres da Holanda, padres da Itália, e foi se trabalhando essa questão missionária. Então, como lá na Itália é muito presente, né, a vida de São Francisco, Assis, tudo mais, então eles trouxeram isso para cá, essa devoção de Francisco. E aí, com a própria vida desses padres missionários, que era uma vida de pobreza, né, uma vida de desapego, o povo daqui também foi se identificando com isso e foi se construindo essa história de devoção para chegar até se tornar padroeiro, e que continua até hoje. É uma relação muito forte. A festa, as nossas novenas são muito bonitas, porque assim, é um momento que mexe com toda a cidade.
O meu desejo é que cada vez melhore mais e que os nossos governantes procuram um incentivo de trazer meios, recursos, como indústrias, coisas de cidade, porque melhora muito. Porque aqui é uma cidade que é perto de Goiânia e tem vida própria, porque é uma região de cultura, de cultura, terras férteis, né? E se bem explorada, a Anicuns, por exemplo, tem uma vida própria devido ao que sustenta ela praticamente a agropecuária, que é relativamente forte aqui na cidade. Certo. Agora, se não mandasse, por exemplo, algum tipo de indústria, aqui melhora muito, 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 muito. É um povo maravilhoso, é um povo no coração muito bom. E eu acho que o Anicuns do futuro, ele tem que ser projetado em vista desse povo, oferecer sempre o melhor para esse povo. Isso a nível religioso, isso a nível social, isso a nível cultural, isso a nível político. Em todas as dimensões humanas, nós temos que trabalhar para que no futuro o nosso povo tenha o melhor e receba o melhor. Nós, enquanto autoridades, enquanto instituições, enquanto mecanismos de desenvolvimento social, nós temos que pensar no bem do nosso povo. Eu acredito que vai melhorar mais. Vai. Por quê? Eu assim, eu penso assim, com os administradores, né, pensa bem no futuro de Anicuns, então vai crescendo. A Anicuns tende a melhorar, né, e a gente está próximo à capital, então eu acho que tudo isso ajuda, né? Aqui todo mundo está correndo atrás para trazer indústria para Anicuns. Vamos levar indústria, levar indústria, levar indústria. Olha, o Rio dos Bois, ele é considerado uma das reservas aquíferas da Grande Goiânia para daqui 30, 40, 50 anos. O Rio dos Bois, esse que passa aqui. E nós temos essa exuberância aqui do solo de Anicuns, esse relevo belíssimo. Eu acho que nós somos privilegiados, aqui já está pronto, é o turismo, basta trabalhar o turismo. Imagina vocês, a Grande Goiânia, Anápolis, Brasília, é o órgão emissor de turista para essa região. Então basta ter planejamento, basta ter a mobilização da comunidade nesse sentido. Aqui as reformas agrárias já foram feitas pelos avós, porque foram dividindo as terras. Então é só trabalhar, a Anicuns tem um grande futuro, principalmente na área do lazer e quem sabe na área da educação também. A Anicuns tem tudo para dar certo, sabe, uma cidade boa, as pessoas daqui são pessoas que têm vontade também, sabe, gostam do lugar. Então tá na mão, acho que está na hora, acho que a questão nossa aqui realmente é política mesmo, sabe? Precisa de ter alguém que tem vontade de fazer a Anicuns crescer mesmo, sabe? Mas eu acredito que a Anicuns ainda deve trilhar certo ainda. Acho que é só um momento só, né? Mas eu acho que volta a crescer. Talvez aquela Anicuns lá da década de 80, aquela cheia de expectativa e tal, eu acredito que deve acontecer agora, assim, sabe? Tem tudo para dar certo.